E aí, tudo tranquilo? Meu nome é Juan e no vídeo de hoje eu vou dar início a uma nova série aqui no canal. A ideia é trazer um acompanhamento das leituras que eu estou fazendo, comentando assim pontos fortes e pontos fracos de uma determinada obra e também saber a opinião de vocês a respeito dela. É isso, e bora lá pro vídeo. O título que eu vou estar trazendo vai ser Jujutsu Kaisen Volume 1. É um mangá publicado aqui no Brasil pela editora Panini, é um mangá bimestral. Provavelmente eu vou soltar alguns pequenos spoilers durante a análise, mas você que não gosta de spoilers ou que não quer tomar alguns spoilers, não se preocupe. No final do vídeo eu vou colocar uma conclusão bem curta a respeito do que eu achei do volume, linkado aos pontos que eu comentei, e também do que eu tô achando da obra até aquele momento. Bom, e do que se trata do Jujutsu Kaisen, né? Do que fala essa história? Nós vamos acompanhar então o protagonista, que é esse aqui da capa, que é o Yuji Itadori. E em um determinado momento, ele vai acabar se envolvendo com algumas maldições, algumas maldições vão afetar meio que a vida dele, e ele vai ter que tomar uma decisão ali, que vai ser o grande plot da história, que nós vamos começar a conversando agora. Bom, então logo no começo a gente vai ter então algumas características do nosso protagonista já definidas. A primeira delas vai ser a questão da sua força física. Apesar de ele não ser aparentemente forte, aparentemente musculoso, ele vai ter uma aptidão física sobre-humana. E a segunda vai ser a questão relacionada ao seu temperamento. A gente vai ver que ele é uma pessoa mais explosiva, né? Ele é aquele cara que não pensa muito antes de agir, que só vai lá e age. A gente vê isso muito bem ilustrado porque nos primeiros capítulos ali, ele é desafiado pelo professor de atletismo dele. O Yuji, mesmo sem saber do que se trata, qual modalidade que vai ser, vai lá e aceita. Então a gente vê que, além dele ter esse temperamento explosivo, ele deve confiar provavelmente na sua força. Vai lá e faz o desafio contra o professor, ele realmente arregaça o cara, ele bate como se fosse um recorde mundial no arremesso de peso, sem nem saber como é que joga. Passado esse desafio, então, a gente vai conhecer então o avô dele e vai descobrir que ele não tem pais, ou os pais dele sumiram, não é detalhado isso, né? Um ponto muito interessante aqui é que o avô dele, em um determinado momento, vai comentar que tem algo a falar sobre os pais do Yuji. E ele fala que não quer ouvir, que não quer saber, então talvez no futuro seja um plot aí para explicar essa questão da força dele absurda. Bom, então aí o avô dele morre, logo você fica meio assim, né? Mas o próprio Yuji ele não vai ter tempo muito de ficar de luto, porque vai chegar o Megumi, que no caso aqui eu considero como se fosse um co-protagonista da série, e ele vai perguntar de um objeto amaldiçoado que ele e os amigos dele estavam mexendo lá na escola. E os dois vão correndo para lá porque o Megumi explica no caminho que aquele objeto, na verdade, é como se fosse um talismã que contém a alma do demônio mais forte que já existiu. E no caso, esse objeto atrai outras maldições, então eles vão correndo para lá para tentar salvar os amigos do Yuji. Eles vão conseguir derrotar algumas maldições, porém, uma delas vai acabar ferindo o Megumi, e é aí que entra a grande sacada da história, é aí que o Yuji vai tomar uma decisão, que ele vai pegar esse talismã, e o Megumi tinha comentado com ele que maldições só podem ser derrotados com maldições, né? Aquela coisa, né? Fogo contra fogo. Então, o Yuji não vai pensar muito, ele engole o talismã e logo que ele engole, ele é tomado pelo Sukuna. Eu achei muito interessante o traço que o autor traz, que ele traz um traço assim, bem uma questão insana. Você vê essa transformação que o Yuji tem de personalidade. Ele vai derrotar a maldição facilmente ali. Então a gente vai ter a introdução de outra pessoa, que eu acredito que seja ali também um co-protagonista, um coadjuvante, que vai ser aqui o Satoru Gojo, né? Que ele é o professor do Megumi. Então, no caso ali, ele vai trocar alguns golpes ali com o Sukuna ali, só pra ver, e ele vai apagar o Yuji. Nesse ponto aqui, então, a gente vai ter conhecido esse plot, que provavelmente vai guiar toda a história daqui pra frente, que vai ser essa questão do corpo do Yuji tá sendo controlado, né, meio que habitado por duas almas diferentes, a dele e a do Sukuna. Então, logo depois o Yuji acorda, o Satoru tá na frente dele, vai conversar com ele, e vai dar duas opções, né, ele vai falar assim, olha, ou você... Ele vai explicar um pouco sobre quem é o Sukuna, e falar que os dedos não podem ser destruídos por si mesmos, e vai falar assim, olha, ou você morre agora, a gente te mata e já destrói esse dedo que está junto com você, ou você ajuda a gente captura todos os dedos, né, meio que pega todos os 20 dedos, que o Sukuna tem 4 braços, e depois a gente te mata. É igual meu pai fala pra mim às vezes, né, você quer apanhar agora ou depois. Então, o Yuji meio que vai ter esse sofrimento, né, que ou ele vai sofrer, vai terminar ali o sofrimento dele agora, vai morrer, ou ele vai ficar sempre com esse sentimento de que ele vai morrer, mas isso aí todo mundo vai, então eu acho que ele já escolhe essa opção. Então o Gojo vai levar o Yuji para fazer o teste para entrar na escola de Jujutsu, porque a gente conhece que quem controla, quem luta contra essas maldições são chamados de xamãs, eles estudam numa escola para desenvolver as técnicas. E um ponto que eu achei muito interessante aqui, que eu não comentei antes, é que quando o avô dele morre, ele deixa umas últimas palavras pro Yuji, que é assim, você é forte, salve todos. E meio que isso vai ser a motivação do herói. E em todo shonen, a gente geralmente tem uma motivação do herói muito definida, né?
E, claro, a gente tem algumas exceções, mas nesse caso aqui eu tava um pouco incomodado porque eu achei uma motivação superficial. E o próprio diretor, no teste que ele vai fazer para entrar na escola, questiona isso. Fala assim, mas como assim? É só isso? É só porque seu avô falou? Então, o Yuji ele vai pensar um pouco mais, ele vai trazer a questão de que, na verdade, a maior motivação dele é a questão do arrependimento. Apesar de não parecer algo muito assim sensacional, o arrependimento é uma coisa que acompanha a gente pro resto da vida, né? Se você pesquisar questões de pessoas idosas ou pessoas com doenças terminais já no fim de suas vidas, você vai ver que a maioria das vezes essas pessoas têm arrependimento por coisas que acabaram não fazendo, por coisas que elas desistiram no meio do caminho. E também uma coisa que o autor já vai construindo nesses primeiros capítulos é o hype em cima do Satoru, né? Então, quando o Satoru ele explica pro Yuji sobre o Sukuna, ele fala que o Sukuna é o maior demônio que já existiu, que ele era conhecido como o rei das maldições, que vários xamãs durante eras não conseguiram parar ele, e ele meio que fala assim no final, não, se ele tivesse com a força total, eu conseguiria, tipo, seria difícil, mas eu conseguiria. Então aí você vê que o autor ele já vai construindo algo em cima do Satoru, né, um hype que pode ser ou não algo bom, né? Caso ele alcance mesmo isso vai ser sensacional, mas caso ele não alcance vai causar bem um baque assim nas pessoas. Logo depois disso ele é aprovado na escola e nós vamos conhecer então a quarta integrante desse grupo assim, que vai ser a Nobara, né, que vai ser a integrante feminina. A gente conhece bem então bem pouco também, a gente tem uma motivação dela que também é super superficial, que é a questão que ela quer sair do interior, que ela mora no interior, ela quer vir para Tóquio. Eu não achei isso um ponto nada interessante para você arriscar sua vida e lutar contra maldições, né? Bom, e não tem como a gente não comparar, no final das contas, o time de Jujutsu com o time 7 do Naruto, né? Você vai ver que eles têm personalidades ali bem parecidas, né? Logo que ela entra, o Satoru propõe meio que dá um teste para ela fazer. E no caso aqui, um ponto que eu achei bem legal é que ele não está testando a força física ou a capacidade de exorcismo dela. Ele está testando a questão mental dela, ele está testando a insanidade dela. Porque as maldições, elas vão trazer essa questão mais puxadas para a loucura, né? Elas vão meio que levar você à loucura. E para você acreditar, para você lutar contra aquilo, você tem que ser meio louco da cabeça, né? Então, eu achei bem interessante que ele traz esse ponto. E outra coisa que ele vai comentar agora, que o Megumi vai comentar mais pra frente, mas que eu já gostaria de falar, é a questão de como muitas vezes os heróis, no caso aqui os xamãs, são colocados em balanças de vida, né, em balanças de escolha. Eles vão ter que tomar essa decisão entre salvar uma vida e salvar outra, entre salvar alguém em detrimento de outra pessoa. E isso é muito bacana porque traz um sentimento, uma coisa muito mais dramática para a obra, uma coisa muito mais pesada, e diferencia um pouco das demais. Porque geralmente a gente tem aquele heróizão lá que ele não quer nem A nem B, ele salva todo mundo. E muitas vezes a gente sabe que na própria vida real a gente tem que tomar alguns caminhos diferentes, né? Então é muito bacana isso. E outra questão é que o Megumi logo pra frente, o Yuji vai falar que quer salvar todo mundo, que quer salvar aquele cara. E o Megumi vai comentar assim, mas é todo mundo que merece ser salvo? Meio que vai falar assim, se essa pessoa já desistiu da vida dela. Isso traz um questionamento que assim, querendo ou não, você fica pensando assim, pô, será que é todo mundo mesmo que realmente merece ser salvo? Será que algum um assassino, uma pessoa que cometeu um crime, merece esse salvamento? Então, meio que os protagonistas, os heróis, eles são colocados muitas vezes na posição de Deus, né? De escolher o futuro da vida daquela pessoa. Bom, então eles vão passar desse teste tranquilamente e eles vão então para outra missão que envolve já um demônio de classe especial. Então vai acontecer um determinado ponto que a Nobara, ela logo vai ser capturada e o Megumi e o Yuji vão lutar contra essa maldição no nível especial, mas meio que eles não têm meio que chance contra ela. O Yuji parte pra cima já daquele jeitão dele, 5 socos por segundo, pra cima da maldição, só que ele vai ver que a força física dele ali não é só na brutalidade que se vence. Então ele vai pedir uma ajuda pro Sukuna, e é aí que eu achei sensacional que o Sukuna vai falar, não, eu me recuso. E essa era meio que a personalidade que eu esperava, era meio que a atitude que eu esperava do Sukuna. Porque quando você pensa no demônio, no rei das maldições, você pensa em alguém mau, você pensa em alguém realmente terrível ali. Ele vai comentar, falar assim, olha, eu posso até tomar o seu corpo aqui, mas depois de derrotar a maldição aqui, eu vou matar seu amigo e aquela sua amiga lá. Então você vê que provavelmente a relação dos dois durante a obra vai ter essa questão de consequência, né? Vai ter essa questão que ele vai ter que sacrificar algo para poder, não vai ser algo de graça. O Sukuna não é bonzinho, ele não vai querer salvar as pessoas ao redor do Yuji porque ele é feliz. Ele vai pedir pro Megumi e pegar a Nobara e sair de lá correndo, porque ele quer meio que a ajuda do Sukuna, né? E uma coisa que acontece aqui que você já fica meio chocado é que o Yuji perde um braço, você já fica meio assim, tipo, caramba, o protagonista no primeiro volume já perdeu um braço, assim, é bem bacana porque traz essa questão de ele meio que induz você a pensar que, tipo assim, meu, qualquer pessoa ali pode morrer, né? Então termina ali o volume
com o Sukuna tomando corpo. Alguns pontos que eu queria comentar aqui que eu achei bem interessantes. A questão das maldições e como elas são desenvolvidas. O Megumi, em um determinado ponto, ele vai explicar que as maldições elas são atraídas por sentimentos negativos da humanidade, né? E o design das maldições eu achei muito interessante, porque o próprio Yuji, assim como eu, tinha pensado numa maldição que acho que é o que todo mundo pensa, que é naquele fantasminha, né? Naquela assombração. Mas no caso aqui, o design das maldições é algo, assim, bem diferente, assim, é bem caricato. Você vê, então, elas realmente com fisionomias bizarras, nada assim uniformes, e isso traz, querendo ou não, uma certa repulsa. Fica ansioso para saber quais vão ser os próximos designs que o autor vai utilizar daqui para frente. E outra coisa bem legal também é que o autor realmente ele não deixa de colocar o que realmente as maldições causam. Então você vê ali corpos mutilados, você vê meio que as pessoas sofrendo mesmo. Como as maldições são uma junção de todos esses sentimentos negativos, nada mais certo do que elas também trazerem coisas negativas, né? Sobre os desenhos em si, eu achei eles ok, não é nada fantástico, mas é bem interessante que ele não abusa muito na questão de muitos shonens. O que acontece é que para o autor expressar a ação, ele acaba colocando então muitos rabiscos, que muitas vezes você não consegue nem entender o que aconteceu. Então, e também ele coloca muitas deformidades no personagem para poder transpassar alguma coisa, questão de velocidade, força. Aqui você vê isso, porque não tem como você meio que mostrar a ação sem fazer isso, mas eu achei bem sutil e você consegue realmente entender o que está acontecendo nas batalhas, né? Não fica algo confuso na sua cabeça. Na maioria das cenas de ação, ele vai utilizar geralmente a técnica de ação por ação, que é quando o protagonista carrega o golpe e na outra janela você já vê o golpe conectando. Isso traz uma dinâmica bem bacana para a obra em si. Então agora para uma conclusão bem curta, sem spoilers, do que eu achei desse primeiro volume. É um shonen bacana, como eu comentei, ele vai trazer algumas questões de outras obras, né? Então ele vai trazer, você vai anotar algumas semelhanças com Bleach, Hunter x Hunter, Naruto. Então você vai ver algumas dessas questões, mas não é algo que atrapalha, é algo divertido. O enredo, essa questão do Yuji ser tomado pelo Sukuna, é uma coisa que realmente te instiga a ler a obra, que você fica curioso para saber o que vai acontecer. Os desenhos, como eu falei na análise mais detalhada, não são nada espetaculares, mas também não são ruins. Então não é algo que você vai deixar de ler a obra por causa deles e nem vai ser o seu foco aqui. Então é isso. Eu acho que eu dou uma nota 8 ali. Eu não achei nem espetacular, mas nem ruim. Eu vou continuar colecionando. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês aí embaixo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, e se vocês também não gostaram, comentem aí o que eu posso melhorar nos próximos vídeos. E é isso, até a próxima.